Boa noite, estamos aqui com mais uma live, Atitude Karateka para a Vida. Hoje estaremos com o Sensei Diogo Yoshida, do Rio de Janeiro, treinou com o Sensei Sadamo Uryu e é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito. E vocês vão saber o porquê dessa admiração que eu tenho pelo Sensei Diogo Yoshida. Aí estamos chegando. Está chegando o Igor, o Henrique, boa noite. Holanda, boa noite. Felipe, Valim Martins, Adriano Adri, boa noite. Plínio Comandante, novamente Plínio, prazer estar aqui com você. Guilherme, Ciane Ramos, boa noite. Noah, Gleidson, olá Gleidson. Sérgio Martins, boa noite. E vamos chegando. Joe Meister, Kaique, boa noite Kaique. Robson Nadorno, Robson Adorno Lima, Paulo, nosso aluno aqui, o Paulo, boa noite. Cláudio Moura Martins, boa noite Cláudio, como vai? Messer Bruda, no ar, Messer Bruda. Alô, boa noite Lu. Vini Sodré, boa noite. Academia Nihon de Karatê, boa noite. Neurilan, parceiraço Neurilan, Sensei Neurilan, lá de Alagoas, há muitos anos aqui comigo, nas redes sociais. Boa noite. Ivan Geraldo, boa noite. Sandra Lúcia, boa noite Sandra. Amadeus Edito Tou. Ivan Binotti. Opa, muita gente chegando, hein? O Kaique está dizendo que ele é da Academia do Sensei Dernival. Sensei Dernival Araújo. Um abraço. Eu Senshi entrou. Kaique também é de Alagoas. Muito bem, vamos lá, mais gente chegando. José Maria, boa noite José. Muito bom, nós estamos aqui já com mais de 20 pessoas. Valmir Neto, boa noite Valmir. Ivan Geraldo, boa noite. Murilo Dourado, boa noite. Então, gente, olha, pelo currículo aqui do Sensei Diogo Yoshida, vocês vão... Eu vou ficar impressionado, tá, pessoal? Pelos títulos, né, que o Sensei Diogo já conquistou, tá? É de impressionar, tá? Kaique está perguntando sobre e-book, respiração, né? Vamos ver se eu faço uma live, viu, Kaique, sobre o e-book, ok?
O Luigi Toninello. Ô Luigi, quantos anos, hein, Luigi? Tudo bem? Ok. Vamos chamar o Sensei Diogo? Estamos aqui aguardando. Sensei Diogo. Henrique Ângelo, boa noite. Ok. Tudo bem, Sensei? Boa noite, Sensei. Tudo bom, Sensei Aracaki? Como está? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Tudo ótimo. Tudo maravilha. Que Ainda bom. mais agora, que nós vamos bater um papo muito interessante. Sensei Obrigado Enio, pelo convite. lá de Alagoas, acabou de entrar. Um abraço, Sensei Enio. Ô, Sensei Diogo, eu fiz uma rápida apresentação. O senhor Uhum. segue a linhagem, né, do Sensei Uriu, Sadam Uriu, grande Sensei, né? Saudoso. A Gabi, oi Gabi, a psicóloga, karateca Gabi, que fez a última live, né? Ah, o senhor discípulo do Sensei Uriu, eu quero conhecer um pouco dessa história, né? Como é que foi esse contato com o Sensei Uriu, ok? Bom, Vamos começar então. Sensei, por favor, queira se apresentar. primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Sensei Aracaki, ao pessoal que está acompanhando aí. Tem gente famosa aí, mais famoso que eu acompanhando aí, Sensei Jacaré, né? Meu nome é Diogo Yoshida, eu sou aqui do Rio de Janeiro, estou com 53 anos. E faço karatê desde 1978, estava com 10, 11 anos mais ou menos, né? E meu pai fez judô quando mais novo, foi até faixa preta, aí casou, teve os filhos e acabou parando. A gente é de origem lá de São Paulo, da cidade de Suzano, né? E lá tinha colônia muito forte, e meu pai fazia judô e depois parou. E aí um belo dia ele falou assim: "Não, vocês têm que fazer uma arte marcial que é importante para vocês". Aí botou eu e meu irmão, ia buscava a gente na escola, né? A gente era novinho, ele ia de Kombi, buscava a gente trocava de roupa dentro do carro, já lanchava, que a primeira aula era às 6 horas, né? Às 6 horas da tarde, 18 horas, aula de criança, né? Só de criança. E aí começou, né? E a gente foi indo, aí meu irmão parou depois, e eu continuo indo. Na época, o professor titular da aula de criança era o Celso Rodrigues, que é o árbitro internacional da CBK hoje, né? Sim, Sensei Celso. E Celso Rodrigues. E aí, depois fui treinando. Aí não parei, assim, treinava de manhã, treinava de tarde, treinava de noite. Era uma época assim, diferente naquela época, em 1980, assim, né? Tinha muita. O karatê ainda estava borbulhando bastante, né? Tinha bastante evento, mas mais de adulto, né? Criança tinha pouco naquela época, né? Tinha muito pouca criança fazendo, competindo, era um sacrifício fazer um torneiozinho. Eu me lembro que o primeiro torneio que o Sensei Uriu fez foi dentro da academia, assim, dentro dos próprios alunos, né? E depois foi indo, foi indo, foi indo. Aquele tempo, 1980, assim, que foi o grande auge lá para mim, que eu me lembro bastante da academia cheia, né? Aquela época que tinha Karate Kid, ficava cheia, a academia lotada. A academia era coisa de louco, ficava muito cheio o Karatê realmente. E foi assim, Ceci, comecei assim e não parei. Não parei. Trabalhei, estudei, fazia Karatê e ia nos trancos e barrancos sempre fazendo a vida, né? Estudando, trabalhando, que sempre é difícil, né? Quando a criança começa a chegar na idade de ter 15 para 18 anos, uma fase difícil para ter que estudar para a faculdade, aí começa a trabalhar, e aí a vida começa a complicar, mas a gente não pode parar, né? E eu não parei. Graças a Deus eu nunca parei esse tempo todo, isso aí. Ok. Sempre continuando. Sensei, eu penso que nós somos de uma geração abençoada pelo fato Verdade. de ter conhecido tantos sensei, né? Muitos, como o próprio Sensei Ryu, né? Já partiu para uma outra dimensão, né? Eu tive o privilégio de treinar com o Sensei Sagara, né? Então eu penso que nós somos de uma geração intermediária, né? Onde nós tivemos contato, né? Quando vinham senseis do Japão para o Brasil, né? Foi uma época Verdade. muito
de muito intercâmbio, né? Verdade. Então, né, Sensei Asai, É, Sensei Kanazawa, né? Tantos, né, que fizeram a história, que praticamente foram os responsáveis pelo karatê no mundo, né? Sensei é verdade. Ryu e tantos outros, Sensei Tanaka, né? É, Sensei Sagara, enfim, saíram lá do Japão, vieram aqui para o Brasil e nós tivemos privilégio de conviver um pouco com eles. Eu quero que você conte um pouco da sua ah, história com o Sensei Ryu. Eu sei que a sua família era muito é, ligada à família do Sensei Ryu, né? Havia é uma verdade. relação mais profunda aí, né? É verdade, Sensei, que a gente quando era novo, né? E aqui no Rio tem pouco Nihonjin, né? Descendente de japoneses, né? Então a proximidade é um pouquinho mais fechada até. E realmente, Sensei Uryu, eu me lembro que eu pequeno, eu fui dormir na casa dele, né, brincava lá com os filhos dele, que são um pouquinho mais velhos do que eu, assim, algum pouco de idade, um pouquinho mais acima de que eu. E tinha uma proximidade muito forte. Minha mãe e a dona Aurora, né, eram muito amigas. Para o senhor ver com que a amizade foi tão grande, né, que durante todos esses anos eu tive o privilégio de viver quase a vida inteira com o Ceci Uriu, né? Desde os 10 até 50 anos, mais de 40 anos. E só quando eu estive no Japão que realmente a gente ficou longe, mas foi 5 anos. Mas depois voltei. E naquela época minha mãe foi trabalhar no Japão, naquela fase do DKSEC, né? Que tinha muito, né? Minha mãe foi trabalhar lá e Dona Aurora foi depois, logo em seguida, a convite da minha mãe. Não, vai lá trabalhar, não sei o quê. E foi lá no Japão e trabalharam juntos até. E aí quando voltaram, minha mãe comprou um apartamento exatamente no prédio Sensei Uriu. Exatamente. Então, a gente morava no quarto andar e eles moravam no terceiro andar. Então, proximidade mais ainda. Então, era vizinho praticamente, né, Sensei? E aí, quando tinha evento, a gente ia. Então, essa fase toda aí era uma proximidade muito grande. Eu, quando operei os joelhos, quando eu voltei do Japão, meus joelhos estavam estourados. Eu operei os meus joelhos, meus pais estavam no Japão ainda, né? Então, eu estava sozinho. Dona Aurora descia, dava para mim café, almoço, janta, eu acamado ainda, porque tem aquela a parte de pós-cirúrgica é muito traumática. Naquela época, em 95, ainda era muito traumático, tinha uma cirurgia muito grande, né? E ela vinha, dava comida, eu falei, nossa, é uma segunda mãe, praticamente ela é uma família, realmente. E Sensei, eu me lembro, Sensei me dava cada bronca, brigava até comigo quando eu namorava. Quando eu namorava, eu falei, não, pode namorar, não, que não sei o que. Eu falei assim, pô, tem que treinar. E um fato interessante, né, Sensei, que meu exame de faixa preta foi em 86, né? E naquela época a gente fazia tudo pela JK, né? A gente teve realmente o privilégio de ter senseis que tiveram origem com o Sensei Nakayama lá no Takudai, né? Esse é um privilégio de poucos. E a gente é abençoado porque a gente teve essa oportunidade. E a gente vê que poucos tiveram essa oportunidade e a disseminação da técnica ela vai se perdendo conforme vai se distanciando dos centros, né? E meu exame eu tinha, se eu tivesse 17, 18 anos, não me lembro quanto tinha não, talvez 18 anos. E a banca lá na NKK, lá na Tijuca, foi Sensei Sagara, Sensei Tanaka e Sensei Uryu. Quer dizer, naquela época ainda eles se uniam, faziam uma banca, nossa, uma banca de primeira, né? E eu falei assim, porra, não, eu vou dar o meu máximo aqui no exame aqui. Eu me lembro que tinha um companheiro da academia, o Arara, que era bem mais velho do que eu. Falei assim, nossa, não vou fazer muito bem esse exame. E fiz assim, excelentemente. E eu me lembro que esse exame assim foi marcante para mim, né? Apesar de ter pouco contato com o Sensei Sagara, mas foi marcante, porque era uma banca assim de alto escalão, vamos dizer assim. E o senhor vê, né? Quando eu cheguei lá no Japão em 1990, 4 anos depois, eu levei o diploma do Japão, né? E antes disso, na verdade, quando eu quis competir, né, no Rio de Janeiro, eu falei assim, Sensei Ryu, eu quero competir. Ele, você quer competir? Então vai lá. Aí eu fui lá, me filiei na Federação do Rio de Janeiro, né, que era a FECAS, e na FECAS eu tive que fazer outro exame. Falei, pô, outro exame, mas isso aqui é da JKA, vale no mundo inteiro. Não, tem que fazer outro, aí mandaram fazer outro. Aí recebi da Federação e da CBK na época, né, 1990 mais ou menos. E aí, quando eu fui para o Japão, eu levei o diploma
esse da JK, antigo, né? Falei, cheguei lá. Por acaso estava chegando o Sensei Ueki e Sensei Osaka. E Sensei Osaka perguntou, não, onde você é? Sou do Brasil, sou do Brasil, sou aluno do Sensei Uryu. Ah, o Uryu, pô. Aí ele lembrou que ele era senpai dele na faculdade do Takudai. Aí, Olha, pô, aí já começou a abrir as portas, né, Sensei? Falei, nossa, pô, aí já me recebeu bem pra caramba. Fui treinar com ele nas terças-feiras, que ele só dava aula de kata, uma aula fechada dentro da JK, e nas quintas-feiras ele morava uma cidade depois da minha, lá quando eu morava no Japão, eu morava em Matsudo, ele morava uma cidade depois, que eu esqueci o nome. E aí treinava às quinta-feira, que ele é uma academia do amigo dele, que ele dava só às quinta-feira. Então foi um privilégio treinar e com certeza essas amizades que eles tiveram lá no passado na Takudai ajudou bastante, Sensei. Então, minha relação com o Sensei Uryu foi essa, e quando eu voltei em 1990, né? 95. Mas aí, em 2005, acho, se eu não me engano, o filho dele estava na presidência da confederação que o CCURU tinha separado, não sei o quê, aquelas confusões políticas que a gente conhece, né? Acabou montando a CBKS. E o filho dele ficou um bocado de tempo lá como presidente, o mais velho, o César. E aí um belo dia ele não queria mais, aí falou assim, ó, agora você assume. Eu falei, meu Deus, agora comigo? E aí fiquei mais um tempo lá como presidente de federação de Estado do Rio de Janeiro, confederação, e ajudando o Sensei, fazendo o que ele queria, que era difundir a arte, e ele queria que fosse nessa organização, e eu sempre procurei fazer bem feito. Eu sou virginiano, né, Sensei? Então eu gosto de tudo bem organizadinho, então organizei tudo, documentação, deixei ela nos trincos. E aí, em 2014, eu passei a bola e fui tocar a vida lá, deixei para outros, né? Mas foi uma vida muito próxima, muita bronca, né? Muito Shinai. pois é, para quem não conhece Sensei Uryu, ele era um sensei muito rigoroso, muito. É, Né? Inclusive nos muito, cursos, eu participei de um curso com ele, mas assim, tive a felicidade que foi em Presidente Prudente na época do Lacombe, né? sei, sei. Então haviam poucos, e aí o Sensei Uryu estava lá, foi lá, né? E eu saí daqui de Campo Grande, né? E aí eu disse, sou aluno do Sensei Sagara, né? Aí ficamos muito próximos, né? E ele contou muito da história dele, realmente. É, Olha, gente, eu acho que, infelizmente, nós brasileiros temos uma memória muito curta, né? As é verdade. pessoas passam e ficam assim. Eu penso que a gratidão, né? Ela deve permanecer como uma linha, né, que nos une, né, as tradições com o karatê que é hoje. Nós devemos sempre trazer em nossa lembrança, não é? Todos esses sensei que, poxa vida, saíram lá do Japão, não é? E vieram aqui para o Brasil e passaram dificuldades enormes. Muita gente não sabe disso, né? Mas a maioria dos senseis passaram por muitas dificuldades financeiras. E nós estamos aqui hoje, né? É Desfrutando do verdade. karatê com toda, né, essa variedade, né, que existe hoje de karatê no mundo. E por falar em variedade, eu estou vendo aqui os seus títulos, sensei. 2017, campeão mundial pela KWF. Aí 2019, campeão mundial pela JKS. E no mesmo ano, campeão mundial pela ITKF. O que é isso? Tudo é. Como é que é esse trânsito aí que eu. Sabe, uma coisa que eu admiro no senhor, Diogo, Sensei Diogo, é essa tua capacidade de interação, de vinculação com as pessoas, independente de organização, né? É. Quer dizer, Esse, isso é uma coisa que, desde o primeiro momento que eu começamos a nos falar, né? Uma coisa que eu percebi é isso, né? Essa tua capacidade de interação, né? O senhor transita bem por todas as organizações. é. De onde Sensei, vem isso? eu acho que um pouquinho de mim também, mas com certeza o princípio da educação e respeito, né, Sensei? Então a gente chega na casa dos outros com muito respeito e devagar. Quando eu conheci o senhor lá na academia do Alessandro, né, lá em São Cristóvão também, né? É assim, é o meu jeito de ser, primeira coisa, né?
Mas eu acho que independente disso, acho que todo karateca deve ter essa humildade, sim. Porque eu aprendi uma coisa, Sensei, que o mundo é gigante. Tem muita gente para ensinar tanta coisa para gente, até as coisas erradas, mas vai ter muita coisa boa para ensinar para gente, né? E a gente tem que abaixar as orelhinhas mesmo e chegar devagarzinho e querer aprender cada vez mais. Como eu falei, a gente teve sorte de ter grandes senseis, né, sensei? Realmente eles foram assim desvabradores no tempo deles, né? Eles são percussores e realmente o karatê está aí muito com o trabalho dessas pessoas que começaram lá atrás, sim. E é verdade isso, a gente não pode esquecer nunca e o brasileiro esquece. E eu comecei a ver quando o mundo era muito grande, quando eu fui competir uma vez, não sei se você lembra do Sensei Furushô, né? Quando ele saiu e montou a Interestilo, e eu fui num Sim. evento aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei impressionado, a quantidade de gente que tinha, e tanta gente boa. Eu falei, nossa, caramba, e a gente estava só no mundo do Rio de Janeiro, né, que também era assim, um centro de excelência, mas eu falei, caramba, quanta gente boa, quanta gente do meu lado aqui, na cidade do lado, eu não sabia que tinha tanta gente boa. E aí já me despertou que, opa, karatê é muito maior, então não é só nosso umbigo, não. Não podemos ficar olhando só nosso umbigo e falar assim, a gente é o melhor, a gente é demais, a gente é. E não é assim, a gente sabe que cada dia tem um melhor do que o outro, tem outro para ensinar. Então eu sempre tive essa vontade de conhecer as pessoas, essa vontade de aproximar todo mundo de uma forma diferente, né? Porque a gente sabe que as organizações existem e vai ser difícil a gente unificar, mas por que não unificar elas com as amizades, né? Por que não unificar com nossos aprendizados, com nossa humildade, bater lá na porta e falar assim, eu quero aprender com você. Não ter vergonha de ir num curso de uma pessoa, não, e ver o que ela pode me ensinar. Por mais que seja doloroso ficar tantas horas lá para aprender, eu acho que a gente tem que aprender muito aí. E 2014, eu, eu, eu saí da academia CC Uriu, né? CC meio brigou comigo, falou assim, não quero mais você academia, mas eu tô na federação ainda, tá na federação, mas aqui na academia não quero mais você treinando daqui não, brigou comigo, aí beleza, aí eu falei assim, então eu vou começar a treinar mais onde eu gostaria de treinar, e comecei a treinar na KWF aqui do Rio de Janeiro, na tradicional com o CC Flávio Costa, que é antiguíssimo também, em Rinoceronte, comecei a treinar com o pessoal da WKF, que o Espeto, Maurício Espeto, que hoje é técnico da seleção, ele já treinava lá com a gente de vez em quando ia para os mundiais, então eu tinha uma relação muito boa com ele, tem até hoje, e fui treinar na WKF, fui treinar mais aqui a JK com o Pestana, né? Pestana treinou com a gente até, assim, começo da juventude, até assim, mais ou menos, né? E aí depois o pai dele também saiu da academia lá do Sensei Uru, e aí começou a ir pela tradicional e JK, eu falei assim, eu vou treinar com Pestana também. E comecei a treinar Pestana, e Pestana é muito JKA, né? Eu comecei a treinar com essas pessoas, Sensei. E aí Hum. quando trabalhava com o Sensei Uru, ele sempre foi muito legalista com organização. Para ele, a organização existe, então o conceito de empresa na cabeça dele funcionava muito bem, entendeu? Então ele distinguia bem. Então, eu quando estava nessas organizações ou com esses professores, eu falava assim, eu quero disputar o seu mundial, como que faz? Para disputar tem que fazer assim, inscrição tá, mas tem que estar filiado, né? Então vamos filiar, vamos fazer direitinho. Eu sempre tive esse pensamento e eu sei que as organizações trabalham assim, infelizmente ou felizmente, porque elas precisam dos filiados também para sobreviver, né? Então eu entendo que tem que ter filiação, eu entendo que tem que estar a unidade certinha, eu entendo que tem que estar legal para poder disputar um campeonato. E foi assim que eu comecei a ir. E, obviamente, Cecê, a gente tem uma bagagem boa, a nossa história é boa, então não tem muita diferença. Tanto que quando eu fui lá no Japão treinar na JK na época, é, a diferença foi zero, 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 zero. Tecnicamente falando, assim, zero. A gente não tem diferença, não deixa nada a desejar. E, inclusive, eu competi lá no Japão, belisquei uns troféuzinhos lá também. Então, não tem diferença, né? O problema é que lá a quantidade é enorme. Enorme de gente, enorme de karateca, enorme de gente boa fazendo karatê. O que a gente via aqui 10% bom numa competição, lá no Japão 10% era o ruim. Então a quantidade lá é anormal. Mas, o conceito de dar aula lá já começa no primário, secundário, universitário. Então lá está muito mais disseminado do que aqui no Brasil. Mas um dia talvez a gente consiga.
E aí eu comecei a competir nesses lugares. E como o nosso DNA é bom, a gente foi lá e lutava bem, com mais vontade até. Falei assim, não, eu vou lutar, eu não vou perder, eu vou ganhar. E eu sempre, quando eu vou para uma competição, assim, depois de tantos anos competindo, o nível de concentração é rápido para mim. Então eu consigo me concentrar em pouco tempo e consigo me lacrar. E aí eu vou muito focado, muito focado. Então nesse campeonato da KWF, eu me lembro que eu treinei 3 meses antes, sensei. Tava treinando muito, sozinho mesmo, treinando sozinho. E eu usei o pessoal da WKF, porque eu sabia que eles eram muito rápidos. Eu falei, não, vou usar esse pessoal da WKF para treinar rápido. Treinava rápido, velocidade com eles. E treinava no saco aqueles golpes que o Sensei Yahara dava. E a competição lá é engraçada, vale cabeçada, vale otoshi, vale uns golpes que a gente não está acostumado, né? É a luva bem fininha, né? Aí eu fui lá e era para competir na categoria adulto, né, acima de 19 anos, não tinha problema, estava bem condicionado, ia ser mais difícil, obviamente, mas aí a organização falou assim, não, não, você tem que competir acima de 50, você não pode competir. Não, mas eu quero, eu vou. Não, não, para sua segurança, você não vai competir, você vai competir na categoria de 50. Eu falei, tá bom. Aí entrei na categoria de mais de 50. Mas fisicamente eu me sinto bem, né? Me sentia bem naquele dia. Falei, então tá bom, vamos competir. Só que o nível, pô, eu tava muito mais acelerado, né? Eu tava treinando tanto, CC, e realmente estava muito, muito bem preparado. Então foi o primeiro mundial, não, foi o primeiro mundial que eu ganhei. Que na verdade o primeiro mundial que eu competi foi na JKS mesmo, em 2016, e fiquei em terceiro. Também ficou assim, um tiquinho para chegar lá, mas foi mais para passear e experiência. E aí nos outros anos eu fui treinando. 2019 foi um caso atípico, né? Que já tava velho já em CC, mas aí eu tava treinando tanto, 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 apesar de velho, eu tava treinando assim todo dia na semana, duas, às vezes 3 vezes num treino em lugares diferentes. E as pessoas falam, nossa, você está de manhã treinando em tal lugar, de tarde em tal, o Júnior está em outro lugar já. Eu falei, eu vou treinando. E às vezes fazia só aula regular mesmo, você ia treinar aula regular, mas era um treino, né? E aí você se foca pro treino. E eu treinei muito, só que 2019, foi ano passado, né? Eu treinei tanto que quando teve a projeção de campeonatos que eu falei assim, não, vou nesse, vou nesse, vou nesse, vou nesse, vou nesse. Comecei a escolher quais eu queria ir, e claro que tinham pesos fortes, né? Classificatórios no WKF, e outros que eram mundiais, outros eram sul-americanos. Então, o dinheiro é curto também, né? Você tem que filiar, pagar em todas as federações, organizar sua vida e ainda juntar dinheiro para viajar, porque e mais inscrição. Então, eu tive uma ajuda de uma dúzia de patrocinadores aí, e eles me ajudaram realmente, e deu para ir em vários lugares. Mas conforme foi chegando no segundo semestre para frente, esse aí não foi moleza. O desgaste físico é grande, né, dependendo do lugar, e eu não percebi, mas no Pan-Americano da JK lá em Bogotá, que eu já tinha ido lá, já tinha competido uma vez lá, e eu senti muita falta de ar, né, e Altitude. minha imunidade caiu demais. Ganhei lá, mas a imunidade caiu demais. E aí foi uma semana, uma atrás da outra. As competições estavam assim, uma semana e meia, 2 semanas, já estava viajando para outro lugar. E não deu tempo para me recuperar. E eu, quando fui para o Mundial da JKS, eu já estava mal. Eu não sabia que eu estava tão mal, mas eu estava já com princípio de pneumonia. E aí lutei no sacrifício, também não sabia que estava ruim. E eu falei, caramba, tá faltando ar, não tô conseguindo lutar direito, pô. Mas aí nos trancos e barrancos consegui ganhar lá do pessoal lá. E tinha bastante gente lá. E aí depois voltei pro Brasil, aí fiz um tratamento de antibiótico, aí melhorei, isso aqui. Aí teve o campeonato Aí teve o campeonato da tradicional. O Brasil é em Cuiabá. Aí teve o campeonato tradicional. Tradicional não usa luva, né? Esse é no osso duro. E aí, numa, na final, na final eu lutei com o Santi, que é excelente atleta também da tradicional. E acabou que ele deu um maigiri tão forte que eu não percebi na hora e quebrou o braço, né? E eu não tinha percebido na hora, achei que tinha sido uma pancada, que a gente tá tão acostumado com uma pancada, né? Que eu sempre falo assim, eu não sou muito referência para dor. Tá doendo? Eu falei assim, eu não sou muito referência. Se tiver doendo, eu vou me acostumar, eu vou conviver com ela, vamos dizer assim. E aí, eu não sabia que tinha quebrado. Ele ganhou a luta, e aí de tarde, na parte da tarde, tinha competição de equipe, adulto, né? E eu fui também assim mesmo, não sabia, braço doendo, mas fui lá.
Quando voltei no Rio de Janeiro, fui tirar a radiografia, tava lá aquele negócio lá quebrado. Falei, caramba! Aí operei, fiz cicatriz aqui. E aí tinha o Mundial da Tradicional. Falei, caramba, tem um Mundial da Tradicional. Que tinha me classificado no Brasil. Falei, caramba, tem o campeonato tradicional. Não, eu vou lá, vou lá. Acabei indo, mas quase não tinha tempo de recuperação, né? Que ainda mais braço demora muito, né? Mas eu falei, não, vou lá assim mesmo, vou lá. Aí fui bem também. Foi um campeonato, assim, sem luva, né? Como sempre, mas um pouquinho mais tranquilo, assim, eu diria assim, mas a tradicional sempre eu digo que é o mais perigoso de todas, assim, o risco de se machucar é muito grande. Em compensação na WKF, eu já acho a competição mais tranquila, menos se machuca. Apesar do pessoal falar que não aparece a técnica, mas o sudome deles é muito melhor do que muitas organizações. Eles conseguem controlar o golpe mais do que muita gente que acha que é tradicionalista. Né? Eles têm um controle absurdo. E a velocidade. Aí foi assim, CC. Fui indo, fui competindo. Assim, Diogo, gosta de competição? Gosto. É um objetivo assim que me incentiva a treinar mais, né? Treinar por treinar é bom. Eu sempre treino, faço aula comum, Kihon, Kata, comitês, aula padrão eu faço. Mas a que me chama mais atenção é ter um objetivo lá na frente. Falar assim, pô, tem uma competição lá em fevereiro, vamos treinar com foco nisso aí. Eu acho que a pessoa tem que ter um objetivo. Ah, mas a idade chega, a pessoa tem que pensar se vai querer treinar ou se vai querer fazer só karatê budô, né? São dilemas, né? A gente não para de treinar. Eu falo que naquela época de 80, a pancadaria dentro da academia, se eu deve lembrar, era acirrada também, era, pô, de sair com o braço todo roxo naquela época, né? E hoje em dia a gente tá um pouquinho diferente, né? E aí eu considero que a competição, para mim, é um objetivo, sim. E é um treinamento forte que eu não tenho mais na academia. A gente tem treinamento na academia, mas é mais devagar. E aí, quando a gente chega numa competição, a gente pode soltar um pouquinho mais, testar mais. Então, eu considero que é um treinamento para mim. Eu não vejo como uma competição, eu sempre chego muito É uma tranquilo. extensão, né? Uma Para mim é extensão. uma extensão. Eu não fico nervoso na competição hoje em dia, claro. Não chego, eu chego na hora da luta, vou lá e luto e faço o meu melhor ali. Então, para mim é um treino. O que vai acontecer, a gente nunca sabe, né? Que o adversário também está pensando a mesma coisa, querendo fazer mil coisas, mil estratégias. E aí é sempre uma caixinha de super. Então, esse treinamento a gente não tem mais na academia. Antigamente, Cecílio fazia muito treinamento de comitê lá, frente a frente, assim, aquela fileira, às vezes fazia um só na frente, ou então fazia igual competição mesmo, grupo A, grupo B, vai e luta um contra o outro. E não tem mais isso aí. Eu não vejo isso aí, ó, Sensei, há muito tempo. Antes de eu ir para o Japão, já parei de ver isso. Aí, lá no Japão, quando eu treinava lá, tinha muito Kihon, kata, Kihon, kata. E era muito pouco Kumite também. Então, eu sempre considerei que a competição é um cheque que me ativa a parte que a gente não parou de treinar um pouquinho nas academias, por N motivos, né? Que a gente sabe que ou vai machucar, a gente vai perder aluno, várias coisas que a gente tem que pensar e a gente tem que realmente pensar. E acontece acidente, a gente sabe que acontece e a gente acaba perdendo um aluno. E a gente que vive, assim, professores que vivem de academias, tem que pensar nisso também. Pô, vou Sim. perder aluno, vou fazer ele lutar, se matar, aí ele tem que saber dosar, né? E esse é o grande dilema da gente acertar o equilíbrio para não perder aluno também, né, CC? Eu acho é Perfeito. complicado, mas Eu, é perfeito. eu acho que eu venho sempre colocando, né, que um dos maiores desafios é fazer o equilíbrio, né? Manter o karatê budô junto com a parte competitiva que os jovens querem, né? E não ir para o extremo, né? Nem É, somente competição ou só budô. Eu acho que é importante ter essa capacidade, um sensei, de dosar, né? é. Não ir para o extremo, né? Sensei, vamos falar um pouco de Budô, né? Eu vejo hoje que com a pandemia, né, as pessoas tendem a ficar muito tensas, muito exaltadas, né? Ah, eu já não participo de grupos de discussão na internet porque eu já presenciei muitas coisas desagradáveis, né? Que não poderia haver no karatê do, né?
ah, são discussões que chegam a vias de xingamento, ofensa, É, verdade. e, enfim, tá nisso, né, Sensei? Então, eu vejo também uma outra questão, né? Infelizmente, porque as questões envolvendo políticas, né, interesses pessoais, eu vejo senseis aí tendo atitudes com os próprios alunos, né, de perseguição, enfim, coisa muito feia, sensei. Como que o senhor vê isso? Se fala tanto no caminho, mas parece que as pessoas estão se desviando desse caminho. É verdade, Sensei. As pessoas cobram, falam Dojokun, falam sobre Budô, né? E ao mesmo tempo você vê que eles não fazem isso. Eu vou falar para o Sensei que depois eu soube também que o Sensei Tanaka não fazia, mas era extremamente fiel a isso. O Dojokun, o Sensei Tanaka, Sensei Ryu, nunca falaram na academia, nunca falaram, nunca, sabe que é nunca, nunca vi. Quando eu cheguei no Japão, eu falava aquele dojo, eu falei, caramba, como que eu vou decorar isso aqui? Nunca vi isso aqui na minha vida. Mas Sensei Tanaka, por exemplo, foi uma pessoa que, dentro dele, ele fazia isso, né? Tentava seguir o caminho. E o Sensei Uru falou a mesma coisa uma vez, falou assim, se eu não consigo seguir, como que eu vou falar uma coisa? Então, seria mais honesto a pessoa saber o que ele está fazendo. E as pessoas realmente estão confundindo muito. Isso, a gente está falando de senpais, shihan, a gente sabe pessoas mais antigas que estão perdendo o feeling. O senhor falou que é pandemia. Me falaram assim, ó, não, releva que é a pandemia. Eu falei assim, não é possível, acho que é da pessoa também. Buscar o respeito. A pessoa fala assim, tem que respeitar, mas você deu o respeito primeiro, né? Você deu respeito para você pedir o respeito, né? Então eu vejo que a pessoa sempre fala em respeito de Budô, mas não segue, não fazem, não querem. É uma picuinha, chega a ser quase uma coisa feia, tipo, sei lá, fofoquinha demais, é muita disse-me-disse, e a pessoa denegriu o outro, não conhece a pessoa, escuta metade da história, já aumenta um terço lá na frente. Eu acho que a pessoa tem que ser realmente um pouquinho mais comedida, né? Guardar para si, tentar. Eu sempre falo que quer fazer um negócio bom para o karatê, faz o bem para o karatê. Vai lá, chega lá, promove a pessoa, pô, vai lá, ajuda a pessoa lá. Mas eu não conheço a pessoa, não interessa, pô. O que vai te prejudicar ela? Se você é você não vai perder nada. Ajuda a pessoa, ajuda a divulgar o evento da pessoa, ajuda a ir lá no evento da pessoa. Tem muita gente que eu escuto e fala assim: é um boicote que estão fazendo no evento que eu estou fazendo, mas você vai lá no evento do outro, você faz a contrapartida. Não, meus alunos não podem ir no evento. Não, mas meus alunos podem ir. Mas quando tu vai, convida a pessoa e fala assim, não posso, meu sensei acha ruim, acha feio. Pô, então as pessoas é, querem tudo para si, mas não ajudam o próximo. Quer o gelo, mas não bota água então não adianta. Eu acho que a gente tem aí uma vida tão curta, né? A gente é um flash de vida, de repente tá morrendo, não levando nada daqui. E, e aí acaba arrumando um monte de briga pra cá e pra lá, desnecessariamente, né, Sensei? Pô, a gente só se conheceu uma vez, né, Sensei? Uma vez a gente teve a oportunidade de ver pessoalmente um ou outro, uma reciprocidade, um respeito grande um do outro. E estamos aqui hoje de novo, virtualmente, mas estamos aqui um no respeito. E eu tô doido para ir comer o sobá aí, aí em Campo Grande. Vai ter oportunidade. Não, eu conheço Campo Grande. Pior Sa- que eu já fui em Campo Grande umas 2 ou 3 vezes, mas sempre no final do ano. Sabe E que o aí, sensei Takeshi Fukushi Pinto, conheço, gente boa demais. os parentes dele é daqui de Campo Grande. É mesmo, gente boa. O É, aluno, o, a prima dele, a sobrinha, sei lá, o filho dela treinava comigo um tempo aqui no Rio. é, Ele é muito gente boa, ele é muito mas gente boa. Eu gosto não de. vai faltar oportunidade, viu, sensei? Não, com certeza, Sensei. E é isso, eu acho que a gente tem que ser gentil para ter gentileza mesmo, né? A gente ajudar o próximo e parar de ficar querendo desdenhar do outro, falar mal do outro, querer sempre falar que é melhor. Acho que ninguém é melhor do que o outro, ninguém tá aí, a gente tá aí para se ajudar, eu acho. A gente tem que se ajudar, na verdade. O cara tá tão desmembrado, né, Sensei? Tantas organizações, não tem problema. Deixa lá a pessoa lá, qual o problema? Deixa a pessoa numa organização dela.
Mas vamos fazer união interna, pelo menos da gente, vamos fazer harmonia. Só tem briga, Cecília, que você falou nos grupos, só tem briga lá pra cá, briga pra cá. Esse tal de WhatsApp dá mais briga do que não sei o quê. É uma velocidade incrível, porque a pessoa acaba, assim, a velocidade de comunicação é muito grande. Acaba realmente a pessoa não dando nem bom dia direito, mas já sai tacando pedra. E assim vai a carruagem, Sensei. É incrível. Para falar mal do outro, é só postar alguma coisa que já era. E daí eu penso, Sensei Yoshida, o senhor é uma referência, é um exemplo para atletas, inclusive, né? Atletas e sensei. Porque o pensamento que eu tenho é esse, né? Igual do senpai na cama. Né? Ele diz assim, karatê é família, não tem que ter divisões, né? E eu tive uma felicidade muito grande de participar de um Gashuko em Eu Campinas vi, agora. muito Você viu? bom. Sensei Vi, muito Matida, bom. JKA, Sensei Nakama e SKF, né? E eu lá fazendo uma. Dando lá. Quer dizer, e gente de peso, Sensei, Não, foi o participando. pessoal da JKS lá, tava lá, o pessoal da JKS O estava pessoal da lá. O Igor, JKS estava lá, sabe? Então foi uma confraternização muito bonita, né? eu vi, muito Até a Sensei Lucia, a esposa do Sensei Nakama, ela ficou muito impressionada. Ela até perguntou: será que é por causa da pandemia que todo mundo veio, né? Mas não, eu acho que está surgindo uma nova consciência, Sensei. Eu acho que nós devemos, né, através da nossa atitude, né, de estar sempre divulgando. Por exemplo, o senhor vai nos eventos ali, aqui, o senhor está sempre tirando foto, mostrando ali. Eu acho que é por aí mesmo, né? De estar eu acho que mostrando para as pessoas, olha, eu estou aqui hoje, ó, amanhã eu estou lá, e assim, né? Vamos fazendo do karatê realmente uma família. exatamente, Sensei. A gente tem nossas casas, todo mundo tem sua casa, mas a gente tem o vizinho, nossos amigos ali. Então aqui, o dia que o Sensei Uriel morreu, o Sensei Nakama me ligou, né? Dando as condolências. E eu já tinha foto do Sensei Nakama já. Na época o Sensei Uriel era técnico dele, lá em 1990, eu acho. Era técnico de seleções, foram campeões, inclusive, pan-americano, 90, eu acho, 91. É isso, Sensei. A gente tem que se ajudar mesmo. O Sensei Matida é um gentleman, ele é muito engraçado, né? Quando a gente estava treinando lá tô treinando na Colômbia, ele chegou no final do treino e falou assim, ó, apontou, a gente sentado já, ele explicando alguma coisa. Ah, tá vendo lá? Jogo lá. Professor dele, Uriu. Aí o Sensei estava com 92. Sensei, Uri tá com 92 anos, ó. Vocês têm que aproveitar de mim, senão daqui a pouco alguém vai me levar. Tem que aproveitar. E é isso, a gente tem que aproveitar porque a vida é muito curta, né, Sensei? A gente fica brigando, não quer ir na casa do vizinho, não quer ver lá o que que. Pô, não tem isso, né? A gente tem que abrir essa guarda, né, dentro do karatê. Existe uma guarda incrível aqui. Não sei se é porque é de lutadores. A gente tem que se respeitar e parar de falar mal do outro e ajudar o outro. Eu acho que a gente vai crescer assim. Todo mundo, se todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Até o faixa branca. Até o faixa branca que entrou outro dia tem alguma coisa para ensinar para gente. Então acho que a gente tem que ser humilde, aprender com os outros e se respeitar, que é o que está faltando muito no karatê, infelizmente, né? Infelizmente, é um querendo botar a faixa mais graduada do que o outro e falar que por causa disso é melhor que o outro. E eu acho que não é isso, não. Eu acho que a pessoa cresce e é uma pessoa de referência, que o senhor fala, mas a pessoa tem que mostrar. Uma vez o Celso Leme, que é um professor um doutor em finanças aqui do Rio de Janeiro, de uma faculdade chamada Copiade, aqui muito famosa, ele falou assim, Diogo, você é exemplo, não senta direito, senta direito. Quer dizer, naquela época era novo ainda, ele falou, não, senta direito, tem muita gente olhando. A gente é exemplo, de uma forma ou de outra, a gente é exemplo para outras pessoas. E a gente tem que sempre estar antenado que a gente tem que passar coisa boa para o outro. Coisa ruim a gente já. Qualquer deslize a gente já está passando coisa ruim. Não é assim que a gente quer ser reconhecido lá na frente, né, Sensei? Eu acho que a gente tem que sempre deixar um bom legado aí para gerações que estão vindo aí. A gente fala sempre do jovem, mas o jovem é assim, ele é tirado mesmo, mas tem que botar ele no caminho, né? No respeito, entender como que funciona a disciplina do karatê. Não é
só ordenar, bater, né? Não, não é assim. Tem um lado por trás ali, um respeito, saber chegar nas pessoas. Acho que isso é muito importante, né, CC? Eu, graças É, a Deus, onde eu vou, sou bem recebido. justamente, Idir, é porque você criou, né, toda essa situação, né? Quer dizer, é aquela coisa, a gente colhe o que semeia, não é? É Então, verdade, CC. eu acho que o senhor é um exemplo, um atleta competidor, karatê forte, né? Mas de uma humildade muito grande, né? E aí você vê pessoas que querem ser o que não são, né? E um linguajar vulgar, né? Uma estupidez tremenda, e isso não é o karatê, né? É, é Nós verdade. somos pessoas normais, né? O karatê surgiu na nossa vida e não é através do karatê que vamos fazer essa opção É, medíocre, né? De querer ser alguém na sociedade. Eu acho que não é por aí, né? é verdade. Então, o karatê é para a vida, né? O karatê é para que a É, gente possa ter harmonia, capacidade de lidar com situações como essa que a gente está atravessando agora, né? E outra, o que diferencia o karatê de uma luta é justamente o controle. Né? Você está falando em fundomê, né? O controle. é É isso verdade. que é a essência do Budô, É controle. verdade. Controle. Paciência e controle. O cara não estoura qualquer coisa e perde controle, né? Fala coisa que não deveria falar. É muito ruim, muito feio. Até, pessoas que a Então, gente admira não poderiam estar assim, né? É verdade. Concordo com o senhor. É Diogo, muito triste. na época que eu treinava, o Sensei Sagara dizia muito, kata, kata é importante, kata que você treina, você fica bom no comitê, né? Essa era a orientação, né? E hoje, com essa vertente competitiva, talvez por fator de tempo e foco, muitos estão deixando o kata de lado, né? Como é que o senhor vê isso? É. Eu convivo com o pessoal atleta de alto rendimento, né? O pessoal da WKF lá com o Espeto tem 4 na seleção e um com possibilidade na Olimpíada, possibilidade real. Então eu convivo com eles. Eles têm um tempo muito curto, é como o senhor sei falou. Ele tem que decidir se ele vai fazer kata ou se ele vai fazer comitê. Por quê? Os dois exigem muito tempo do atleta. Kata, principalmente o kata, eu fico impressionado o nível de treinamento do pessoal de kata. Chega a ser exaustivo mesmo. O físico arrebenta o físico da pessoa. O Shiai, ele tem mais a estratégia, mais a parte física, mais condicionamento físico, que também tem uma parte importante, mas não é igual o kata. E o que você falou, o kata é onde está tudo. É onde a gente tem tudo ali. Então, se a pessoa, quando terminar a fase dele de atleta, ele for querer dar aula, ele não vai conseguir dar aula, porque ele não vai saber fazer mais os katas. Ele mal lembra quando ele chegou faixa preta, como que foi o kata que ele fez. Ele não vai conseguir fazer porque ele não treina mais. Então, é importante, atleta, sim, fazer aula normal, aula padrão, regular. É aula de Kihon, kata, comitê, aula normal. E não só o treinamento, porque quando ele parar, ele vai precisar daquele catar, ele vai precisar ensinar. E eu tenho uma metodologia, Sensei, de passar a minha aula, a minha didática de aula, eu penso no catar. Eu vejo assim, pô, aquele catar tem esses movimentos que eu quero dar. Eu treino aquele Sim, Kihon do catar, faço frente a frente daquele Kihon que eu estava treinando e volto no kata que eu perfeito. queria treinar naquela fase. Pô, eu quero treinar esse kata. Então, para treinar esse kata, eu tenho uma metodologia assim. Minha didática vai ser isso, 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 isso. E eu, para me chegar até o kata. E aí, quando a pessoa diz, pô, bem, agora que eu entendi porque você estava dando esse movimento no kata tem. Exatamente, porque no kata tem. Então, é minha forma, né? E o Sensei Uru sempre foi reconhecido pelo kata. O kata do Sensei Uru sempre metade da aula praticamente era catar do Sensei Ryu. Metade da aula sempre foi catar, sempre fazia todos os catar. Todos. Aí quando eu conheci o o Sensei Assai inventou mais uma tonelada de catar. Pelo amor de Deus. Aí só deixei para os mais novos, porque os mais novos conseguem decorar bem, né? Então, é muito movimento que o Assai botou mais pra gente. E catar com 60 movimentos, 60 e tantos movimentos. Então, para a gente que é mais velho, fica mais difícil da gente já lembrar. Já não lembra mais os 26, ainda mais os tantos, 20 e tantos que o Sensei Asai trouxe. Então é muito kata. Mas em compensação são katas que agregam bastante assim no pensar do Sensei Asai. E a felicidade do Sensei Uriu é de ter capturado essa metodologia também do Sensei Asai
e treinou muito durante 10 anos de movimento sensei de chicotada e fazia com maestria no seu final de vida, fazia com uma maestria incrível, uma chicotada mesmo, sensei, dava uma chicotada com a mão que, pô, parecia que tá arrebentando a tua cabeça. É muito forte. E o kata é onde está tudo. A gente tem que treinar o kata, sim, sempre, sempre. Eu sempre treino. Toda aula eu tenho que fazer o kata. Se eu pergunto, treino o kata, treinei. Treino, eu posso treinar um kata, mas vou treinar. Então, realmente, no kata está tudo. Se a pessoa observar, está todos os movimentos. Claro que no Shiai, no comitê, tem o tempo e a distância, que são os fatores fundamentais, né? Quem domina tempo e distância, pronto, não precisa saber muito não, só um Gyakuzuki tá bom, já resolveu tua vida. Mas o kata tem os demais movimentos que acabam sendo esquecidos e em competições, dependendo da competição, não pode ser dado um Haito, um madeira, não pode ser dado, né? Então, mas lá no kata tá lá e você pode treinar eles, né? Um empo para uma defesa pessoal, né? Então, tem várias coisas lá que a gente faz. Eu tenho o costume às vezes de fazer também, assim, no Kihon Ippon, né? No Kihon Ippon, assim, ó, um movimento de defesa de um kata, mas cada movimento tem que ser diferente. Então, usa a sua cabeça. Incrível que a pessoa não está acostumada, ela fica perdida, mas está lá no kata. Tu lembra daquele movimento? Faz esse defesa e está no Kihon. Então a pessoa vai, tenta buscar na sua memória a defesa que está lá dentro do kata para fazer o Kihon Ippon. O Kihon Ippon padrão, mas para a pessoa sempre ativar que ele tem que estar treinando kata. Infelizmente, eles têm que entender isso. E quem domina o kata consegue dar uma boa aula. Você vê que a maioria dos cursos, seminários, são voltados em cima de kata, né? É assim, a gente está com bastante quilometragem, a gente vai nos cursos, a gente vê, tem muita coisa em cima do kata, não adianta, não dá para fugir. Quando você começa um seminário, vai lá no kata tal, e você vai buscar o Kihon daquele kata, né? Foi raro, assim, um curso que eu fiz do Sensei Yahara foi diferente. O Sensei Yahara já começa com Shiai, Shiai não, com um comitê lá. Aí, frente a frente, cumprimenta frente a frente. Ele já faz diferente, mas é o estilo dele. Mas ele também não foge muito à forma do kata, ele sempre busca o kata também, uma hora ou outra ele sempre busca, né? Agora, o Sensei Asai foi muito feliz nos kata dele. Se eu tenho que conhecer uns kata dele lá, são bem interessantes mesmo. Muita rotação, muita Sim, chicotada, muito sim. raitô, muito no quitê, muito mão aberta, é bem diferente mesmo. Ele era uma pessoa Era diferenciada realmente. era dentro da visão, né, e da característica pessoal dele, né? Ele trouxe Era demais. Ele é muito, realmente muito foi versátil. um gênio, foi Ele sensei, foi. Pena que morreu cedo também, né? Muita gente morrendo, né, Sensei? Muita gente nos deixando. pois é. É, e eu falo, Sensei né, Sagara praticamente foi o primeiro, né? Sensei Sagara foi um dos primeiros que nos foi deixou, em né? 2001. Ah, Ah, 2001. então, sensei, eu penso assim, nós somos a ponte, né? Verdade, verdade. A gente não pode perder esse legado, não. A gente tem que passar esse legado. Vamos continuar firmes, né, dentro né, dessa visão, né, de um karatê que, como eu sempre gosto de contar uma história do Sensei Sagara, né? Ele estava num encontro de senseis, de outras lutas, karatê, e cada um falava da sua técnica, né? E aí na hora do sensei falar, ele falou assim: meu karatê não é para derrubar, mas para levantar pessoas, né? Então isso mostra, né, o karatê como uma ferramenta poderosa para mudar, né, a consciência das pessoas para uma consciência da paz, né? E propiciar às crianças, né, nesse mundo hoje que estamos vivendo, né, essa capacidade de focar, né, essa disciplina, essa coisa do superação, da persistência, né, enfim, para que realmente o karatê possa contribuir de verdade na formação das pessoas. Nós estamos chegando já ao final, Sensei. Eu gostaria que o senhor Vocês, deixasse tá, uma mensagem para todos nós. é. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aí, escutando um pouquinho aí das histórias, né? Sensei Arakawa, mais uma vez, muito obrigado. Vou visitar o seu quando puder aí, realmente. Eu gosto aí de Campo Grande, já fui várias vezes, não, umas 3 vezes. E o que eu deixo de mensagem é uma coisa que Sensei Uriu sempre falava, né? Professor tem que treinar todo dia, não adianta só dar aula. E aluno idem. Se você quer melhorar alguma coisa, não pode parar de treinar. Tem que treinar todo santo dia, tem que treinar. Nem que seja um pouquinho.
tá ruim, tá gripada. Eu cansei de treinar gripado, porque eu sabia que eu ia melhorar com a minha gripe e eu ia conseguir, meu organismo ia reagir. Então, essa é a importância do karatê. Se a gente vai treinar devagar, porque a nossa idade já não permite, mas treina, não deixa de ir na academia, porque a academia, além de ser sociável, né, porque você vê as pessoas, conversa, pode ser outra coisa, você está conversando, não tem nada a ver com o karatê, mas você está lá num ambiente sadio, né? Eu falo que sempre o karatê, ele sempre vai trazer alguma coisa positiva para você, seja no treinamento ou seja na vida, né? Eu acho que vocês não podem parar de treinar e esse é o meu recado só. Os, Ô, Sensei Yoshida, muito os, obrigado. Fica com Deus aí, a você família, também, tá? tudo bom. E Os, até um outro encontro, tá? com E certeza, acredito você. que será muito, viu, Sensei? Será muito, tá? Bem, pessoal, Abraço, senhor. boa noite a todos. Essa live vai ficar aqui no canal, ok? Eu quero que vocês compartilhem, porque realmente é uma história. Uma história muito bonita, viu, Sensei? Parabéns. Isso, isso. Os Tchau,